para cá. Vamos abençoar o servo de Deus, para que ele seja um instrumento nas mãos de Deus nessa manhã, para trazer uma palavra rema, aleluia, que esse testemunho que seja contado aqui, aleluia, ele alcance muitas vidas em nome de Jesus, que muitas almas, aleluia, que muitas almas se rendam ao Senhor por intermédio desse testemunho. Soberano e eterno Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, Pai. Senhor, apresentando o teu servo uma vez mais, Senhor, Pai, e pedindo, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia alcance a vida dele neste momento. Que nosso Espírito Santo, nosso Consolador, o use nesta manhã como uma ferramenta poderosa, oh aleluia, para levar a tua palavra, Senhor, a cada coração aqui que está aqui nesta manhã e que vai ouvir esse testemunho em algum momento, Senhor. Pai, que Senhor, ao ouvir esse testemunho, Senhor, que o coração endurecido seja quebrantado. Nome de Jesus. Oh aleluia, bendito é o nome do Senhor, pois a tua palavra ela vai mais fundo, aleluia. Oh aleluia, ela é mais poderosa que a espada, aleluia, de dois gumes. E nós cremos, Senhor, Pai bendito, nós cremos que isso vai acontecer. Pai, nós abençoamos o teu servo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou da amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos felizes com Jesus, por isso estamos na casa dele nesta manhã, para glorificar e exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, porque dele e por ele são feitas todas essas coisas, né? E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me dado, 14 anos depois que eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. E 14 anos se passaram, e a cada dia o Espírito Santo tem trabalhado mais. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Júnior Santos, pastora Suzane, pela vida da minha esposa também, Cássia, né? Eu completo 14 anos de ministério e 14 anos de casado, irmãos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele tem um propósito para tudo. É como a missionária Cássia falou, você não veio porque você quis, o Espírito Santo te trouxe até este lugar. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso corpo de obreiro, pastor Igor, né, a missionária Joelma, ao presbítero Jonas, evangelista Valteir, que Deus vos abençoe grandemente, e todos os membros desse ministério, todos os visitantes. Aqui é um lugar onde se é pregado a verdade do Senhor. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12 e 13. Uma palavra bem conhecida, mas que foi a que o Espírito Santo me tocou a estar falando nesta manhã. Eu creio que Deus, Ele vai falar contigo nesta manhã. Você crê nisso? Provérbios capítulo 14, versículo 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz assim nesta manhã: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Somente os dois, somente até aí. Os irmãos podem se assentar. Palavras escritas pelo sábio Salomão. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminho de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. A palavra do Senhor, irmãos, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada afiada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e da medula, e discerne os pensamentos e intenções do corações. Então a palavra de Deus, ela é viva, por si só ela já é uma ministração. E eu entendo, irmãos, que quando Salomão escreveu essa palavra, que há caminhos que ao homem parece direito, é um caminho que nós entramos, que muitas vezes está nos levando para a morte, e nós achamos que estamos realizando os desejos do nosso coração e achamos que estamos bem. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui têm uma história de vida impactante. Se eu entregar esse microfone para cada um de vocês, vocês vão contar histórias que aconteceram com vocês, que vocês também tiveram que passar pelo vale da sombra da morte para estar aqui nesta manhã. E não diferente de você, aconteceu comigo também. Eu nasci debaixo de uma promessa, irmãos. Quando a minha mãe estava grávida de mim de 8 meses, ali apareceu um anjo do Senhor para ela. A minha mãe já é uma serva do Senhor. E aquele anjo disse para ela: este filho que você está esperando é um menino. E eu te digo que ele vai te dar tanto trabalho, ao ponto de você desejar que ele nunca tivesse nascido.
Mas não se preocupe, porque um dia Deus vai mudar a história dele, e ele será um grande ganhador de almas para essa terra. E ali 1 mês depois eu nasci, uma criança saudável. Sou o mais novo de 4 irmãos. E ali a minha mãe sempre nos instruiu a andar nos caminhos do Senhor. E ali o tempo foi se passando, irmãos, e todos os meus irmãos se afastaram do Evangelho de Cristo. E ali eu era o único ainda que ia para a casa do Senhor com a minha mãe. Mas aos 11 anos de idade, eu passei da 4ª para a 5ª série. Saí de uma escola classe, fui estudar em uma escola de ensino fundamental, onde tinha jovens de 11 a 17 anos de idade. E quando eu cheguei naquela escola, eu me deparei com uma situação, com um complexo de inferioridade. Eu me senti inferior àqueles outros jovens, porque todos eles usavam roupas de marca, usavam tênis de marca, e a minha mãe e o meu pai não tinham condição de comprar para mim. Minha mãe vendia balinha na porta de uma escola, e o meu pai era pedreiro. Eles não tinham condição de me dar aquelas roupas conforme aqueles outros jovens usavam. E foi aonde eu comecei a enxergar a vaidade que há neste mundo. E foi aonde, irmãos, eu comecei a deixar de ser e comecei a querer ter. E é aí, irmãos, que entra o pecado. Porque quando você, irmãos, deslumbra os seus olhos com as coisas deste mundo, você foca naquilo e acha que é aquilo que vai te trazer um prazer. E foi aonde, irmãos, eu fui na minha mãe e falei para ela: eu só vou para a escola se eu tiver tênis de marca e roupa de marca. E ela falou para mim: meu filho, eu não tenho condição, porque se eu comprar para você, eu também vou ter que comprar para meus outros filhos, senão eu seria injusta com eles. E eu falei para ela: então que Deus é esse que diz que é dono do ouro e da prata, sendo que eu não tenho nenhuma roupa boa para mim ir para a escola? Mas ali, irmãos, eu não conheci o versículo da palavra de Deus que nos diz que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo de Deus. E ali com 11 anos ainda de idade eu me afastei do Evangelho de Cristo. E eu comecei a ver que aqueles outros jovens que estudavam naquela escola, os seus pais também não tinham condição de comprar aquelas roupas para eles. E ali eu comecei a andar junto com eles e comecei a ver o que eles faziam para ter dinheiro. Todos eles eram assaltantes. E ali eu não sabia, comecei a andar com eles. E tem uma palavra muito certa: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. E ali automaticamente eu comecei a fumar cigarro, ainda com 11 anos de idade. Comecei a beber, ainda com 11 anos de idade. E ainda com 11 anos de idade eu fui convidado para fazer um assalto. E ali quem me chamou falou para mim: é muito fácil, você só vai precisar pegar o dinheiro ali e deixa o resto comigo. E eu fui, irmãos, e naquele primeiro dia eu ganhei equivalente ao que a minha mãe e meu pai trabalhavam para ganhar em 1 mês de trabalho. E ali eu pensei que eu tinha achado a solução para os meus problemas. Lembre-se dessa palavra: há caminhos que ao homem parece direito. E ali eu achei que eu tinha achado a solução dos meus problemas. E foi aonde eu comecei a comprar tênis de marca, comecei a comprar roupas de marca. E a minha mãe começou a desconfiar do que eu estava fazendo para ter dinheiro. E ela começou a ver que eu chegava todos os dias com os olhos vermelhos, olhos baixos em casa. E ela começou, irmãos, a falar comigo: Júnior, volta para os caminhos do Senhor, sai dessas falsas amizades. Mas ali eu já estava com os meus olhos espirituais completamente fechados. Eu estava satisfazendo a minha vaidade, estava satisfazendo o meu ego. E a cada dia naquele caminho, irmãos, eu estava aprofundando mais. O tempo se passou, com 12 anos de idade, ali eu me revoltei completamente. Já andava com cabelo loiro, o corpo todo tatuado, e já não tinha mais respeito pelos meus pais, já não tinha mais respeito por ninguém. E o tempo foi se passando, e Deus foi permitindo. Quando eu estava com 14 anos de idade, eu estava na esquina da minha casa. Minha mãe passou indo para a igreja, e como sempre ela me chamou para ir junto com ela. E como sempre eu falei que não. Quando ela chegou na casa do Senhor, ali havia um homem de Deus, um profeta do Senhor que a minha mãe nunca tinha visto. E aquele homem de Deus falou para ela: eis que eu preciso ir até a tua casa, dar um recado a um dos teus filhos. Quando terminou aquele culto, a minha mãe trouxe aquele homem até a nossa casa. E eu estava lá sentado no sofá, como se estivesse esperando aquele profeta adentrar em nossa casa. E quando aquele homem entrou, irmãos, ele sem se identificar, ele olhou para mim e me disse: o Senhor manda te dizer, jovem, nesta noite Ele quer te livrar de algo muito grave que vai acontecer com você. Ele só te pede que você se entregue a Ele de corpo, mente, alma e espírito. Porque se você se entregar a Jesus hoje, Ele vai te poupar desse sofrimento. Caso contrário, você não aceite, Deus manda eu te dizer que um dos teus melhores amigos vai acertar um tiro em você. Ninguém está preparado para ouvir isso, irmãos. Ninguém está preparado para ouvir que vai levar um tiro. E eu ali achei que era minha mãe que tinha mandado aquele homem falar aquilo para mim intimidar. E eu falei: eu já tenho Jesus no meu coração. Só quem tem Jesus, irmãos, é quem anda conforme a vontade dele.
E ali, naquele momento, essas foram a minha palavra: eu tenho Jesus no meu coração, não preciso aceitar Jesus não. E ele falou: você entendeu o que eu te falei, não entendeu? Falei: entendi, obrigado. E ali ironizei ele, fui pro meu quarto. No outro dia, assalto. No outro, assalto, droga, crime, festas. E minha mãe aconselhando: Júnior, ainda dá tempo. E ali, exatamente 30 dias depois daquela profecia, nós fomos fazer um assalto, eu e o meu melhor amigo. E ali eu entreguei a minha arma na mão dele para que ele anunciasse aquele assalto. Quando nós chegamos naquele local combinado, eu era o único que sabia dirigir. Nós íamos roubar um carro. Eu era o único que sabia dirigir dos três, eu e mais 2 amigos. E um deles, irmãos, naquele momento, ele anunciou aquele assalto. Na hora que ele anunciou, o homem que era o dono do carro foi para cima dele e ali reagiu ao assalto. Como eu estava mais próximo a ele, eu segurei aquele homem pelo pescoço. Quando eu segurei, eu com 14 anos de idade, eu era bem mais baixo do que ele. E ele me levantou assim, eu segurando ele no pescoço. Quando ele me levantou, meu amigo disparou com aquela arma para acertar naquele homem. Mas aquela bala já estava direcionada a mim, como aquele profeta havia dito 30 dias antes. E aquele tiro acertou no meu pescoço, na veia arterial do meu coração, perfurou o meu pulmão direito, passou por detrás do meu coração e ficou alojado na minha coluna. Naquele momento que eu caí baleado ali no chão, eu já não consegui mais me levantar. Eu perdi os movimentos das minhas pernas, mas eu pensei: os meus amigos vão me proteger, porque eles vão me ajudar neste momento. E eles foram os primeiros a sair correndo e me deixar sozinho, baleado ali no chão. Sabe por quê? Amigo verdadeiro não é aquele que te chama para o mundo. Amigo verdadeiro é aquele que te chama para vir para a casa do Senhor, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E ali eu baleado no chão, já não tinha mais como correr. Aqueles homens que estavam ali na redondeza, que viram aquela situação, irmãos, começaram a chutar a minha cabeça, a pular com os 2 pés em cima de mim para me matar naquele local. Sabe por quê? Porque para eles eu era só mais um bandido, mas para Deus, assim como cada um de vocês, eu sou um escolhido do Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos escolhidos do Senhor, ainda que venhamos passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, dando livramento. E ali eu já não tinha mais nada a fazer, já estava perdendo a minha lucidez. E a mulher que estava dentro daquele carro que nós íamos roubar, nós passamos e eu não vi ninguém dentro do carro. Na hora que a gente voltou, que anunciou o assalto, que aconteceu isso tudo que eu falei, saiu uma mulher de dentro daquele carro. E era a esposa do homem que nós estávamos assaltando. E ela se jogou em cima de mim, irmãos, e ela falou: vocês não vão matar ele é apenas uma criança. E ali eu todo ensanguentado, e ela também. E ali eles ligaram para a ambulância. Quando a ambulância chegou, irmãos, eu dei um apagão, já não vi mais nada. E ali ainda antes de entrar na ambulância, pediram o número do meu pai. Eu passei o número. Ele estava trabalhando junto com minha mãe, vendendo água. Já era umas 11 horas da noite, num sábado. E ali ligaram para o meu pai e falaram assim, falaram que eu estava baleado no hospital. Só que ele não falou nada com minha mãe. Ele só falou assim: entra no carro, vamos, porque aconteceu uma coisa. E ela falou: o que aconteceu? Me fala logo. E ele falou: no caminho eu te falo. E ela falou: o Júnior levou um tiro, não foi? Aí meu pai falou: eles já te ligaram também? E ela falou: não, o Espírito Santo avisou para ele. E o Espírito Santo está me avisando aqui, mas não precisa correr, porque ele não vai morrer, porque a promessa de Deus para a vida dele é grande. E ali, irmãos, eles foram até o hospital. Quando chegaram lá, eu estava sem o movimento das pernas, baleado, desacordado e algemado. E ali pelado no corredor do hospital, sem nenhum atendimento, porque se morresse era menos um. E a minha mãe foi questionar aquela médica por que eles não estavam me dando nenhum atendimento. E foi aonde a médica falou para ela: mãezinha, nós não podemos fazer nada pelo teu filho. A veia arterial do coração dele está furada e não tem como fazer cirurgia para fechar a veia principal do coração. Se você quiser se despedir do seu filho, você pode se despedir agora, porque dentro de 3 minutos o seu filho vai entrar em óbito. E a minha mãe olhou para aquela médica e disse: você está falando isso porque você não conhece o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo me prometeu que o meu filho não vai morrer, e tudo que o meu Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Agora você está entendendo por que Deus te trouxe aqui? Porque Lucas 1,37 fala que para Deus nada é impossível.
E ali naquela situação, para a medicina era impossível eu estar vivo. Mas pela fé da minha mãe e a promessa do Senhor, eu estou aqui nesta manhã. E ali a médica olhou para ela e falou: mas você não está entendendo, eu sou a médica. Eu estou te falando que o meu filho, ou seu filho, vai morrer em 3 minutos. Ela falou: você que não está entendendo, eu sou serva do Deus Altíssimo. E ali, irmãos, a minha mãe dobrou os joelhos e a médica falou: nós vamos fazer uma cirurgia nele, porque o sangue está coagulando dentro do pulmão dele. Mas para a senhora depois não dizer que foi nós que matamos seu filho, eu quero que a senhora fique aqui para a senhora acompanhar, porque o seu filho vai morrer. E ali a minha mãe ficou lá, eles enfiaram um bisturi no meu pulmão aqui na lateral, colocaram um dreno. Na hora que colocaram aquele dreno, irmãos, foi quase uma bolsa de sangue para dentro do dreno de uma vez assim. Era o sangue que estava coagulando dentro do meu pulmão. E ali, eu ainda na UTI, com aquele dreno, a minha mãe falou: eu quero levar meu filho para um hospital particular. Eu já tinha plano de saúde naquele tempo. Deus transformou a vida da minha mãe. A minha mãe, ela vendia balinha na porta de uma escola, irmãos, e ela estudava escondido. E ela estudava. Quando foi um dia, ela chegou lá em casa e falou: eu passei no concurso público, meu nome vai sair no Diário Oficial amanhã. Ninguém acreditou, irmãos, mas Deus, Ele faz milagres. Então naquele tempo eu já tinha plano de saúde. E ela falou: eu quero levar o meu filho para um hospital particular. E aí o médico falou para ela: impossível tirar o seu filho aqui de dentro. Primeiro que o risco de ele sair daqui para uma ambulância de morte é maior ainda. E outra, o seu filho está preso. O seu filho não tem como sair daqui sem uma autorização judicial. Isso já era domingo. E ali a minha mãe falou para ele, falou para o meu pai: procura um juiz, um posto de policial para liberar o Júnior daqui. E o meu pai foi no posto de saúde, no posto policial dentro do hospital. Falaram: impossível, só pode sair mediante uma autorização judicial. E eles foram procurar, meu pai e meu tio, um fórum que funciona de emergência para ver se me dava autorização. E eu lá, cada vez piorando mais, sem nenhum atendimento. Aí eles falaram: nós vamos transferir o seu filho para outro hospital público. E ali me colocaram numa ambulância e me transferiram para esse outro hospital. Minha mãe foi para lá: eu quero levar meu filho para o hospital particular. Não pode, nós vamos mandar seu filho de volta para onde ele veio. Voltei de novo para o mesmo hospital que eu dei entrada. Quando eu cheguei naquele hospital, minha mãe: eu preciso tirar meu filho, ele tem que ir para o hospital particular. Não, não pode, vamos mandar para o outro que não tem atendimento para ele. Mandaram para outro hospital particular. Depois daquele hospital particular, mandaram de volta para o hospital que eu dei entrada. 4 vezes, irmãos. E a minha mãe orando. E ali foi aonde ela clamou ao Senhor. Minha mãe falou que virou para a parede assim e falou: Senhor, manda uma providência. E a minha mãe falou que naquele momento tocaram nas costas dela, e ela se virou e ela viu um homem de branco com as vestes brilhantes. Isso é para quem crê, viu, irmãos? Um homem de branco com as vestes brilhantes, e falou para ela assim: por que tu choras, mulher? E ela falou: o meu filho está aqui, já levaram ele para 4 hospitais, vai e volta, e ninguém resolve nada, ele precisa ir para um hospital particular. E aquele homem falou para ela: e o que você precisa? Ela falou: eu preciso de uma autorização judicial ou a autorização do médico liberando ele, mas nenhum médico quer liberar o meu filho. Aquele homem de branco com as vestes brilhantes falou para ela: pode ligar para a ambulância particular que eu sou o médico responsável por ele. E a minha mãe pegou aquele telefone naquela hora, ligou para a ambulância particular, e eles falaram: passa para o médico que é responsável por ele. Minha mãe pegou o telefone e entregou para aquele homem de branco e falou: vocês podem vir com todos os equipamentos, que ele está aqui, o nome dele é esse, ele está na ala tal. Vocês podem vir e retirar ele daqui e levar ele para um hospital particular. E aquele homem, irmãos, entregou o telefone para minha mãe, virou as costas e foi embora. Aquele homem era Jesus. Aquele homem era Jesus. E ali a ambulância a caminho, irmãos, minha mãe dobrou os joelhos ao chão e ela mudou a oração. E ela começou a orar: Senhor, cega todos os médicos, cega, Senhor, todos os policiais, cega todos os vigias, que ninguém veja o Júnior saindo daqui de dentro de uma ambulância. E aquela ambulância chegou, irmãos, e eles chegaram e foram gritando: quem é Josias Júnior? Quem é Josias Júnior? Pelo corredor. E minha mãe ouviu de longe: é aqui, tá aqui. E eles chegaram, irmãos, foram ali colocando aqueles negócios de alumínio, nem sei, foi me colocando em cima de uma outra maca. E ele já foi empurrando para o lado de fora, irmãos. Passou pelos vigilantes, passou pelos médicos, passou pelos policiais, e ninguém viu eu passar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos?
dei entrada no outro hospital, já foram me encaminhando diretamente para a UTI novamente. Já tinha 2 dias que eu estava baleado. E o hospital ligou para saber onde que eu estava. Minha mãe estava do lado da telefonista do hospital. Aí a enfermeira falou: olha, eles estão falando que tem que levar o Júnior de volta. E ela falou: não vamos levar não, deixa eu falar com eles. Aí pegou o telefone e a mulher da outra linha falou: você roubou o Júnior daqui de dentro do hospital. Ela falou: não roubei não, passei por vocês que não viram, né? E agora não tem como tirar ele mais daqui. Graças a Deus, irmãos, lá eu fiquei 4 dias, irmãos, na UTI. Depois de 4 dias, irmãos, ali desacordado, eu acordei como se de um sono profundo. E quando eu abri os meus olhos, eu estava dentro de uma sala completamente branca, numa UTI. E a primeira imagem que eu vi, eu estava com um dreno no pulmão, estava com um antibiótico na veia e com a mangueira comendo pelo nariz, né? Ligada ao estômago. E a primeira cena que eu vi quando eu acordei foi uma médica com um bebê no colo. E eu olhei para ela e falei: onde que eu tô? Aí ela me explicou onde eu estava e eu falei: quanto tempo de vida tem esse bebê? Ela falou: tem exatamente o mesmo tempo de vida que você. Nasceu tem aproximadamente 15 minutos. E nós vamos ligar para o seu pai agora, para os seus pais, para eles virem te visitar. E ali eles ligaram, irmãos, e quando meu pai me viu, minha mãe, eles começaram a chorar, né? Chorar assim, aquele estado que eu estava. E ali veio um médico até mim e ele falou para mim assim: olha, você está paraplégico, você não vai mais ter força nas suas pernas e você nunca mais vai voltar a andar. Quando ele falou isso, irmãos, a minha primeira reação foi pegar aquele antibiótico que estava na minha veia e puxei, comecei a tentar quebrar tudo. Comecei ali a entrar em desespero, porque era uma situação que eu nunca imaginei que eu viveria. E foi aonde, naquele momento, eu entrei em depressão profunda. Eu falei: eu não quero viver, na hora que me tirar aqui, eu vou pegar uma faca e vou me matar. Eu não vou ficar numa cadeira de roda. Naquele mesmo dia, eles me liberaram da UTI para casa. Quando eu cheguei em casa, aí você pensa: poxa, e agora ele vai agradecer a Deus pelos livramentos, né? Não. Eu me revoltei ainda mais contra Deus. E eu falava que Deus é esse que diz que é bom, sendo que Ele me deixou numa cadeira de roda para me sofrer. Muitas vezes nós temos culpado Deus, irmãos, pelas nossas próprias atitudes. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminho de morte. E ali naquela situação eu já estava morto. Eu já não tinha mais expectativa de vida, eu já não tinha mais objetivos, eu já não tinha mais sonhos. E ali, mais ou menos 15 dias deitado, eu tive as primeiras complicações, tive muita febre, tive que ser internado às pressas. Quando eu cheguei lá, eu estava com uma infecção generalizada. Para quem não sabe, a infecção no osso, na carne e no sangue leva a pessoa a óbito em menos de um dia. A urina que estava na minha bexiga, ela apodreceu. Eu fiquei quase uma semana sem urinar. E ali aquela urina subiu para os rins e dos rins espalhou pelo meu corpo. Ali a primeira vez, irmãos, que eu dei entrada naquele hospital, eu fiquei internado 1 mês. E aí depois voltei para casa. Quando eu voltei para casa, eu ficava só deitado, não sentava na cadeira de roda para espécie nenhuma. Não queria que ninguém me visse naquela situação. Meu quarto estava sempre com a porta fechada e com as luzes apagadas. Não deixava ninguém entrar dentro do meu quarto, com depressão profunda. E nisso o meu corpo começou a ferir, devido a ficar só deitado. Foi um machucadinho do tamanho de uma unha, e ele começou a crescer, e eu ali fiquei deitado durante 6 meses. E o meu corpo apodreceu literalmente. Eu cheguei a ter um machucado nas minhas costas que era do tamanho da palma da minha mão. Eu tinha um machucado de cada lado do meu corpo, na lateral da minha coxa, que cabia quase um dedo para dentro. Já não tinha mais posição que eu conseguia ficar. Estava tudo machucado no meu corpo. E a minha mãe chorava, o meu pai, para me levar para o hospital. E eu falava que não queria ir, que eu queria morrer daquele jeito. Totalmente depressivo. E ali passou, como eu falei, esses 6 meses. Meu pai me levou à força para o hospital. Quando eu cheguei lá, irmãos, diagnóstico: infecção generalizada de novo. E quando eu entrei naquele hospital, eles falaram: vai ter que amputar a perna esquerda dele, porque o osso dele apodreceu, ele está com uma osteomielite, é uma infecção no osso. E ali fizeram vários exames, colocaram antibióticos no meu sangue e nada resolvia. Eu fiquei mais 3 meses naquele hospital, sentindo febre todos os dias. Durante esses 3 meses, inúmeras vezes eu fui desenganado pelos médicos. Os médicos chegavam na minha mãe e falavam: não sei como é que o Júnior está vivo, não tem possibilidade de ele estar vivo, eu nunca vi isso. E depois de 3 meses ali já internado naquele hospital, ter usado todos os tipos de antibióticos que existiam no Brasil, um médico chegou na minha mãe, o diretor, e falou: olha,
A gente está exportando da Holanda o último antibiótico que pode combater esta infecção. Vai chegar depois da manhã à tarde. E se esse antibiótico não der jeito, nós vamos ter que colocar soro no Júnior e esperar ele morrer. E o antibiótico chegou, era como um leite. E ali eles colocaram: o primeiro dia, febre. Segundo dia, febre. Terceiro dia, passou a febre. E aí todo mundo já ficou alegre. Falei, curou. Quarto dia, febre de novo. Quinto dia, febre. O médico foi lá, balançou a cabeça. Nós não podemos fazer mais nada. E eu me lembro, irmãos, quando o médico saiu daquela sala, eu revoltado de novo, joguei o telefone no chão que estava do lado e tentando quebrar tudo. E a minha mãe dobrou os joelhos ao chão. E na hora que ela dobrou os joelhos ao chão, veio a palavra do Senhor para ela, que está em Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz: clama a mim e responder-te-ei. E ali, irmãos, ainda com todos aqueles machucados no corpo, a minha mãe orou ao Senhor. E ela entrou em jejum pela minha vida. E tinha, irmãos, um aparelho que chama câmara hiperbálica. Só tem uma em Brasília, que está dentro do corpo de bombeiros lá de Brasília. Só quem consegue utilizar essa câmera hiperbálica é quem é parente de governador ou do presidente. Pessoas de alta patente, porque é caríssimo, caríssimo. E os planos nenhum cobrem. E essa máquina, ela tem, como fala, é um proativo nela, que ela cura feridas, tipo, que demoraria anos para curar, cura em uma semana. E aí o médico falou isso para minha mãe, falou: você já ouviu falar de câmara hiperbálica? E minha mãe falou: não, nunca ouvi não, o que é? Ele falou: é isso, é assim, assim, assim. Mas é quase impossível conseguir para o Júnior. E ela falou: o que eu tenho que fazer? Ela falou: você tem que, no mínimo, ser parente do governador. Aí ela sorriu e falou: eu sou filho de um Deus bem maior do que o governador. E ali Deus deu uma estratégia para ela. E um dos meus médicos era da aeronáutica. E aquele médico, doutor Eli, a minha mãe teve um sonho com ele ajudando a gente. E depois que o diretor do hospital falou isso para ela foi até nele e falou: ó, doutor Eli, eu fiquei sabendo dessa câmara hiperbálica e eu queria saber se você poderia conseguir para o Júnior. Ela falou assim: olha, eu já consegui outra vez para outras pessoas aqui no hospital, mas nenhuma das vezes eles deram mérito para mim, eles só deram mérito para o hospital. E aí a minha mãe olhou para ele e falou: doutor, você está preocupado com mérito? Eu estou preocupado com meu filho que está morrendo. Me ajuda, como uma mãe que está te pedindo. E aí naquela hora, irmãos, ele falou: pode mandar preparar que nós vamos conseguir a câmara hiperbálica para ele. E ali as feridas já estavam quase um ano no meu corpo. Quando eu entrei naquela primeira sessão, era como se fosse um botijão de gás deitado. Você entra dentro dela e ali eles travam tudo. E é como se você estivesse descendo a uma profundidade de mais de 200 metros. O seu sangue, ele fica igual Coca-Cola. E ele começa a expulsar as células ruins do corpo. E isso volta a pessoa a sarar, né? Sarar úlceras internas. Depois vocês pesquisam sobre isso. Câmara hiperbálica, é muito interessante. E ali no primeiro dia eu fiz aquela câmara hiperbárica, voltei. Segundo dia também, terceiro dia. Quando foi no quarto dia, eu consegui sentar na cadeira de rodas. Depois de quase um ano deitado, quase um ano que eu estava deitado, eu consegui sentar na cadeira de roda pela primeira vez. E quando eu sentei naquela cadeira de roda, eu comecei a andar no hospital, né? Comecei a andar, era como se eu tivesse alcançado a minha liberdade de novo. E ali eu fiz 20 sessões. E através do clama a mim te responderei, do jejum que a minha mãe fez, Deus abriu essa porta, irmãos. E as feridas que já estavam há um ano no meu corpo, que não sarava, dentro de 20 dias eu não tinha mais nenhuma ferida no meu corpo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. E ali eu voltei para casa. Aí vocês pensam: agora ele foi para a igreja. Não. Aí eu voltei para aquelas mesmas amizades que só sabiam falar de roubar, de matar e de destruir. Depressão profunda, muito consumo de drogas todos os dias. E a minha vida ficou pior ainda do que era. E eu chegava completamente drogado todos os dias em casa. Todos os dias, de segunda a segunda. E começou um sofrimento muito grande para os meus pais, porque quando eu andava eles não viam, eu estava sempre em outros lugares. E agora não, era dentro de casa.
E muitas vezes eles chegavam, irmãos, eu estava completamente louco, e 20, 30 pessoas dentro da nossa casa, que nem eu mesmo conhecia muitas vezes, não sabia nem a índole das pessoas, muitas vezes que entravam dentro da nossa casa. E o consumo a cada dia mais. E o meu pai, ele bebia bebida alcoólica e eu usava drogas. Então era uma tribulação dentro de casa, e minha mãe ficava no meio do fogo cruzado. E ela ali orando, e as pessoas falando para ela que não daria em nada, que era para ela separar do meu pai, que era para ela me abandonar, que seria muito mais fácil a vida dela. Mas ela, todas as vezes, ela falava: os meus filhos serão uma bênção do Senhor, e o meu marido também vai ser uma bênção do Senhor. Ela nunca aceitou palavras de derrota sobre a nossa vida. Você sabe o que é isso? É a importância de ter uma coluna dentro de casa. Porque a coluna, ela é colocada onde? Na rocha. E a rocha é o Senhor Jesus Cristo. E ela nunca desistiu de orar. Meu irmão era DJ de funk na favela da Rocinha, eu consumindo drogas, minha irmã afastada do evangelho, meu outro irmão também bebendo, meu pai também bebendo, família completamente desestruturada, e minha mãe lá, orando, clamando ao Senhor pela nossa vida. Vai ser tudo liberto, vai ser tudo salvo, vai ser bênção na casa do Senhor. E ali a minha irmã, ela se converteu ao Senhor. E olha para você ver o quanto é forte a oração de uma mãe. Quando a minha irmã se converteu, já não era mais só uma pessoa orando, já era duas. E ela dobrava o joelho, as duas mulheres de oração orando pela nossa vida. E eu causando sofrimento, irmãos. Durante esse período das drogas, eu ainda passei por outras complicações. Eu esqueci de falar, mas quando eu dei entrada no hospital, eu fiz uma cirurgia, tirei 10 centímetros da minha perna esquerda, porque eles falaram que ia amputar, mas foi retirado 10 centímetros da minha perna esquerda por causa do osso que estava podre. Passei por muitas cirurgias, contabilizada durante a vida, 15 cirurgias eu já passei até hoje. E quando, irmãos, eu estava lá nas drogas, quando eu estava lá no mundo, causando sofrimento para os meus pais, chegou um dia que a minha mãe já não aguentou mais de tanto sofrimento. E ali eu tive uma discussão com o meu pai. Nesse dia eu estava muito drogado. Eu tive uma discussão com o meu pai, e o meu pai, ele teve um infarto do coração por causa de mim. Naquele momento, irmãos, o meu pai caiu com o rosto de frente no chão no momento daquela discussão. Quando eu vi aquela situação, eu olhei ali e eu pedi a Deus para que não matasse o meu pai por causa de mim, porque senão seria 2 velórios naquela casa, naquele dia. E ali nós ligamos para a ambulância, e antes que a ambulância chegasse, o meu pai já estava de pé para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não ficou com nenhuma sequela. Mas ali naquela ocasião, o meu pai colocou a minha mãe na parede, falou para ela: você escolhe, ou eu ou esse bandido, porque dentro da mesma casa não tem como viver com ele, ele vai matar nós dois aqui dentro. E a minha mãe falou para o meu pai: Josias, eu não tenho como escolher, mas o Júnior, ele precisa de mim também, e do mesmo jeito que eu não quero que você vá embora, então você escolhe ele. Eu estou pegando as minhas malas e estou indo embora. Pegou as malas, foi embora de casa. E ali só ficou eu, a minha mãe e o meu irmão mais velho. E era consumo de droga todos os dias, e a cada dia ia apertando mais. E quando foi um dia, minha mãe achou uma grande quantidade de droga debaixo da minha cama, mas uma grande quantidade mesmo. E quando ela viu aquela situação, o Espírito Santo lembrou para ela do que o anjo tinha falado para ela: é um menino que vai te dar tanto trabalho, ao ponto de você ter desejado que ele nunca tivesse nascido. Naquele dia que a minha mãe achou aquelas drogas, ela desejou que eu nunca tivesse nascido. E ela falou: Senhor, a partir de hoje eu mudo a oração sobre a vida do Júnior. Eu quero que o Senhor trate, e eu quero que o Senhor leve, porque eu não aguento mais. Agora você imagina uma mãe orar pedindo para Deus levar o próprio filho. E ela começou a orar: Senhor, prepara e leva, não aguento mais. Todas as noites era tiroteio, era droga. Perdi 15 amigos assassinados. Pessoas que andavam junto comigo foram mortas muitas vezes do meu lado. Muitas vezes de eu ir para uma festa e deixar de ir, chegar lá e a pessoa morrer. E Deus me mostrar depois que era para mim estar lá junto também e morrer. E os livramentos que Ele me deu. E quando, irmãos, naquele dia que ela desejou que eu nunca tivesse nascido, Deus falou algo para ela. Falou: deixa eu trabalhar na vida do Júnior. Pare de pedir misericórdia para ele, porque eu sei o que eu faço. Porque a minha mãe tinha medo, muitas vezes, de eu morrer no mundo. Por isso que ela sempre orava: Senhor, prepara e leva. E ali um dia, 24 de outubro de 2009, há 14 anos atrás, está fazendo esse ano, a minha mãe foi para uma igreja.
E naquela igreja a minha mãe também nunca tinha visto o pregador que estava ministrando. E aquele homem chamou ela até na frente e falou para ela: sabe aquele teu filho? Aquele que tem te dado tanto trabalho ao ponto de você desejar que ele nunca tivesse nascido? Não se preocupe, porque Deus está transformando a história dele nesta noite. A partir de hoje, o teu filho será uma bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. Minha mãe na igreja e eu na festa, nas drogas. E quando foi mais ou menos ali umas 3 horas da manhã, já completamente louco de droga, eu olhei em minha volta, tinha mais ou menos umas 100 pessoas naquela festa, e eu me vi sozinho. Eu me vi numa situação que eu não ouvia mais a voz de ninguém. Eu só ouvi uma voz falando no meu ouvido: sai deste lugar e volta para a tua casa. Hoje eu entendo que não era para minha casa de tijolo. Hoje eu entendo que era para minha casa espiritual, como o filho pródigo teve que retornar. E ali eu falei com um amigo meu, eu falei: me leva para casa. Era um pouco longe, umas 3 quadras de casa. Eu falei: me leva para casa. E ele falou: não vou embora agora não. Eu falei: não, então tá bom, eu tô indo já. E ali eu saí e comecei a empurrar a cadeira de roda. E nisso que eu estava empurrando a cadeira de roda, eu comecei a chorar. E nisso que eu comecei a chorar, Deus começou a me mostrar tudo isso que eu falei para vocês aqui até agora. E Deus, Ele foi me mostrando cada passo de tudo que Ele teve que fazer na minha vida até chegar naquele dia. E antes de chegar na minha casa, irmãos, eu recebi o batismo do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu senti uma coisa tão boa, que só quem já foi batizado pelo Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Naquele dia, eu fiz uma promessa para Deus. Eu fiz uma promessa que eu nunca mais encostaria nenhum tipo de droga na minha boca. Ali já tinha se passado 10 anos nas drogas, irmãos. 10 anos de sofrimento, 10 anos de tribulação para minha família. Os meus irmãos já não iam nem na casa da minha mãe mais, porque sabia que ia chegar lá e eu estaria drogado, dando trabalho. Mas quando Deus tem promessa, nem que você tenha que morrer para Ele te ressuscitar, para mostrar que Ele é Deus na tua vida, Ele vai fazer. E ali, irmãos, eu fui para casa, dormi. Quando foi no outro dia à tarde, eu acordei e eu me lembrei da promessa que eu tinha feito para o Senhor de nunca mais usar drogas. Só que eu não quis falar para minha mãe, eu não quis falar para o meu irmão, nem para o meu pai. Por quê? Eu já tinha falado tantas vezes, sabe? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tantas vezes eu já tinha falado, que já não fazia mais diferença eu falar ou não. E a minha mãe tinha recebido a profecia da noite anterior, e eu decidi não falar nada para ela. Quando foi na segunda-feira, minha mãe foi trabalhar, eu tranquei a casa e pedi para ela levar a chave. Eu falei: mãe, leva a chave, eu vou ficar o dia todo dentro de casa. E ela ficou sem entender. Na terça-feira a mesma coisa: leva a chave, mãe, eu vou ficar dentro de casa. Fiquei uma semana dentro de casa. Quando eu saí, os meus amigos todo dia batiam na minha porta, todo dia: Juninho, vamos. E eu: não, tô sem a chave, não tem como eu sair. Uma semana depois eu fui lá, naquela mesma praça onde eu usava drogas todos os dias. E eu falei para eles: olha, Jesus mudou minha história. E Jesus quer mudar a história de vocês também. Eles começaram a rir, falando: você é louco, Juninho, estava usando droga com a gente todo dia, agora quer ser crente. E eu falei para eles: o mesmo Jesus que mudou a minha vida, que mudou a minha história, vai mudar também a vida de cada um de vocês. O que eu contei para vocês até agora foi simplesmente mais um testemunho de droga, de crime. Mas o que eu vou contar para vocês agora é um testemunho, porque quando Jesus ele entra no coração de um homem, Ele faz nova todas as coisas. E eu decidi dedicar a minha vida para a obra do Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero fazer outra coisa a não ser a Tua obra. Eu quero pregar o Teu Evangelho. Mas eu não conhecia a Bíblia de estudar, conhecia de ouvir muitas vezes só o que minha mãe falava ali. E eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero aprender da Tua palavra. E eu li um livro da Bíblia por dia, irmãos. Em 66 dias eu li a Bíblia pela primeira vez. Eu me viciei de uma forma, irmãos, na palavra de Deus, que aquilo era como se eu estivesse dentro da história. E aquilo me motivava a cada dia a estar mais longe das drogas. Só que quando o inimigo, irmãos, ele sabe que ele perdeu, ele não fica quieto. E foi aonde, numa certa noite, irmãos, eu estava lendo a Bíblia, dentro do meu quarto com a luz acesa. Quando naquele momento, irmãos, a luz se apagou, eu fechei a Bíblia e coloquei do lado da cama. E naquele momento entrou um espírito da morte, conhecido como Exu Caveira.
E era como se fosse só os nossos ossos, sem sangue, sem pele, sem carne. E aquele espírito, ele entrou ali dentro do quarto. E ele começou a me enforcar. Da forma que eu estou vendo vocês aqui, eu estava vendo ele. E ele começou a me enforcar e dizer que ia me matar. Eu vou te matar, eu vou te matar. E ali eu comecei a tentar acender a luz. O apagador era do lado da minha cama. E eu tentava acender e ficava apertando e não acendia a luz. A minha mãe dormia no quarto do lado. Eu comecei a tentar gritar a ela, mas eu também não conseguia gritar. E eu ali já quase morrendo, irmãos. O Espírito Santo, ele me lembrou de quando eu era criança. Olha a importância, irmãos. A minha mãe sempre nos ensinou assim: quando você sentir alguma coisa mal chegando próximo a você, você fala assim: ó, o sangue de Jesus tem poder. E ali naquele momento, quando eu lembrei disso, eu ouvi uma voz no meu ouvido falando assim: você não expulsou ele ainda porque você não quis, porque a autoridade para isso eu já te dei. E naquele momento eu lembrei do que minha mãe me falou, e eu consegui falar: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei, aquele espírito, ele pulou para trás e apontou, falando que ia me matar de novo. Quando ele estava vindo de novo, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu falei, ele saiu por debaixo daquela porta, irmãos, e aquela luz acendeu para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Depois daquela experiência que eu tive no mundo espiritual, eu falei: Senhor, eu quero buscar mais, eu quero mais. E eu fiz um voto ao Senhor de ganhar 1000 vidas para o Senhor em um ano. 1000 pessoas levantaram a mão e confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E todas as pessoas que eu pregava, eu fazia o apelo. Aonde eu ia, eu fazia o apelo, perguntava se a pessoa queria se entregar a Jesus. Eu não tinha oportunidade de pregar em púlpito, mas eu tinha um púlpito que era o hospital da onde eu morava, que eu ia para lá e entregava os panfletos da palavra de Deus, e ali eu pregava a palavra do Senhor para aquelas pessoas. Depois eu pedia para eles dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Até que chegou um dia, uma mulher me procurou perguntando se eu poderia ministrar na igreja dela. Eu nunca tinha colocado um terno, nunca tinha pregado em cima de um altar, mas eu aceitei aquele desafio. E ali, irmãos, quando foi, ela me deu 1 hora para me pregar. Só que eu preguei só 5 minutos e entreguei o microfone de volta. E eu saí decepcionado. Eu falei: eu não vou pregar mais, eu prefiro ficar só no evangelismo de rua. E minha mãe falou: não, calma. Já pensou se todos os grandes pregadores, já na primeira ministração, já acontecesse tudo? Não, é no step by step, né? No passo a passo. E ali eu comecei, irmãos, a ministrar. E comecei a fazer um culto naquela mesma praça onde eu usava drogas. Ali aonde, irmãos, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E todas as quintas-feiras nós fazíamos um culto lá de libertação para os meus amigos, eu, a minha mãe e uns amigos. E foi aonde eu conheci a minha esposa. Olha para você ver, irmãos, numa praça aonde eu usava drogas, que eu tenho certeza que se ela me conhecesse no tempo que eu era do mundo, ela ia ficar assustada. Depois eu conheci ela lá e foi lá que tudo começou. E naquele culto, irmãos, quando nós se olhamos, o Espírito Santo testificou. 1 semana depois que eu conheci ela, eu pedi ela em casamento. 6 meses depois nós estávamos casando no altar do Senhor. E aí, como eu falei, estamos há 14 anos fazendo a obra do Senhor juntos. Deus, ele começou a abrir as portas, irmãos, e começou a me levar em outros lugares. Eu fui convidado para pregar numa igreja em Guanambi, na Bahia. Primeira missão que eu fiz. Quando eu cheguei naquela cidade, estava passando, irmãos, um caminhão com um caixão em cima. E ali um monte de gente andando atrás, né? E aí em Brasília não tem isso. E eu olhei assim, eu falei: ué, tem um caixão ali em cima do caminhão. Aí o pastor falou: isso aí é um dos presos que tentou fugir do presídio. Fugiram 8, eles pegaram os 8 e mataram ele para deixar de exemplo para os outros não fugir. Aí ele falou: e se você quiser, eu consigo para você ir lá pregar para os outros 7 que tá vivo. Eu falei: eu quero, meu sonho era entrar num presídio para pregar. Teve o Marcos Pereira, né? Meu sonho, eu falei: eu quero. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, eu me deparei com uma situação que o presídio era homem e mulher preso tudo junto. O nome do presídio era Caldeirão do Inferno, o apelido. E estava lá cela de homem, cela de mulher do lado, cela de homem, cela de mulher do lado. E quem cuidava dos presos eram os próprios presos mais velhos ali do presídio. E ali nós fomos para aquela área daqueles 7 homens que estavam presos ali no seguro. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu tive a oportunidade pela primeira vez de pregar em um presídio. E para a glória de Deus, irmãos, aqueles 7 jovens aceitaram Jesus. E mais 35 dentro daquele presídio também se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Eu voltei para Brasília e falei: eu quero fazer mais missões. E ali eu organizei uma missão, irmãos, tinha 6 meses de convertido, organizei a primeira missão. Montei um grupo missionário chamado Grupo Guerreiros de Cristo, interdenominacional. A gente se unia, ia nas madrugadas levar sopa para os moradores de rua.
E dali, irmãos, nós começamos a levar moradores de rua para casas de recuperação. E foi aonde Deus começou a abrir as portas. E eu comecei a ver transformação na vida dos meus amigos também, que outrora riram de mim por eu estar na casa do Senhor. E muitos deles começaram a se converter também através do evangelismo que a gente fazia diariamente naquele local. E Deus, Ele me levou para uma cidade chamada Natalândia. Organizamos um evento com 6 meses de convertido, irmãos. Eu organizei um evento, levamos 50 missionários de 17 denominações diferentes. Fizemos uma cruzada na praça central da cidade que deu mais de 1000 pessoas. Dessas, mais de 300 vidas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E dali, irmãos, Deus me levou para Piauí, para Cristalândia. Fiquei uma semana, irmãos, no Piauí, no calor. Vocês acham que aqui é calor no verão? Meu pé virou uma bola no primeiro dia, pastor. Tão inchado que ficou meu pé. E nós ficamos lá uma semana, pregando a palavra do Senhor, ganhando almas, vidas para o Senhor. Nós deparamos com uma situação onde nós fomos evangelizar um senhor. E ele falou assim: vocês é crente? Aí ela falou: sim, somos cristãos. Ele falou: então espere que eu vou pegar um presente para vocês. Na hora que ele entrou, irmãos, dentro da casa, que ele saiu, ele estava com uma espingarda. E ele falou: dou 30 segundos para vocês sumirem da porta da minha casa, que eu odeio crente. Falou desse jeito. E ali nós, calma. Ele falou: não vai sair não. E começou a apontar a arma para nós. E ali a gente saiu. E situações que a gente não é habituado a passar no dia a dia. Depois nós fomos para Mansidão, conheci a cidade da irmã Irani, Irecê. Fomos 4 vezes, pregamos, irmãos, em povoados que não tem nenhuma igreja evangélica. Pessoas indo em cima dos pau de arara, cultuar o Senhor. E aquelas pessoas indo ali, irmãos, andando quilômetros e quilômetros em cima daqueles carros. E chegava lá, irmãos, era aquela alegria tão grande. E foi aonde, dali, eu voltei para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, conheci um pastor. Aquele pastor, ele era de São Paulo. E ele falou para mim: eu quero te levar para você ministrar em São Paulo. Eu falei: amém. Eu falei: o senhor está ficando aonde? Ele falou: não, estou dormindo na rodoviária. Eu falei: não, vamos lá para casa. Minha esposa estava viajando no tempo. Vamos lá para casa. Primeira vez que eu vi ele, nunca tinha visto. Quando aquele homem foi dormir a primeira noite, ele passou a madrugada inteira orando em línguas. E eu fiquei com medo dentro do quarto. Eu falei: meu Deus, negão de quase 2 metros de altura, eu na cadeira de roda. Eu falei: rapaz, esse cara me mata aqui de porrada se ele vir para cima de mim. E aí foi aonde nós criamos uma aliança. Pastor Carlos hoje está em Portugal, pastoreando em Portugal. E ficou uma semana lá em casa, voltou para São Paulo. Ele me chamou. Quando eu cheguei em São Paulo, ele falou, fui para ficar uma semana em São Paulo. Ele me falou: Júnior, você quer ministrar na FEBEM? Eu consigo para você entrar lá. Eu falei: quero, com certeza, meu sonho. E ali nós fomos ministrar na FEBEM pela primeira vez. E ele me alertou sobre algumas coisas. Ele falou: olha, Júnior, a maioria deles vão tentar te intimidar, porque eles não são obrigados a ouvir a palavra de Deus. E se um deles levantar para voltar para a cela, todos acompanham e voltam, e o pregador fica envergonhado. Aí eu falei para ele: mas a palavra de Deus fala que Oséias, né, que o meu povo nunca mais será envergonhado. E em nome de Jesus vai ser bênção. Nós entramos e eles começaram a passar por mim. Começaram a passar e eles com um semblante fechado mesmo, todo tatuado. E eles passavam e tentavam me intimidar. E foi aonde, irmãos, eu tive a oportunidade de contar esse testemunho para eles. E daqueles jovens, irmãos, 80 jovens se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E eu não sabia, o diretor das 27 FEBEM de São Paulo estava lá também naquele dia ouvindo. E depois ele me chamou na sala dele e falou: olha, você tem a oportunidade de entrar em qualquer uma das 27 FEBEM de São Paulo. Se você quiser ficar mais tempo, nós vamos te levar nas 27 FEBEM de São Paulo. Só que a minha mãe estava com câncer em Brasília e a gente teve que retornar. Fiquei 7 anos indo para São Paulo, ministrar nas FEBEMs inúmeras vezes. Tive a oportunidade de pregar, irmãos, em 22 presídios no Brasil. Preguei, irmãos, para os líderes de 2 facções em João Pessoa, na Paraíba, Al-Qaeda e Estados Unidos. São 2 facções que se matam pelas tatuagens. Se a pessoa olhar a tatuagem que o outro tem e for da gangue rival, ele tem por obrigação matar. Olha para você ver o nível diabólico, irmãos, que Satanás tem feito com os jovens. E muitas vezes nós não estamos vendo. E quando nós não vemos, irmãos, não dói em nós. E eu ali naquela situação tive a oportunidade de pregar lá também, irmãos. Viajei 16 estados do Brasil pregando a palavra de Deus. Tivemos a oportunidade, irmãos, através desse projeto missionário, de levar mais de 1000 pessoas para casas de recuperação. Hoje, irmãos, eu fundei uma igreja em 2014 chamada Ministério Guerreiros de Cristo. Hoje a minha mãe é pastora lá do ministério. Temos 3 igrejas em Brasília, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Muitos dos meus amigos que usaram drogas junto comigo hoje são obreiros da igreja, irmãos, que o Senhor constituiu na terra naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus, ela nos fala assim em Hebreus capítulo 13, versículo 3:
Lembrai-vos dos presos como se preso com eles, e dos maltratados como sendo vós maltratados. Quando você se coloca no lugar do outro, você vai entender qual é a necessidade que o outro tem. Então Deus, irmãos, Ele operou milagres. A minha mãe, a minha irmã, eu me converti, depois o meu irmão voltou do Rio de Janeiro, se converteu também, o meu outro irmão também se converteu, e o meu pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, se entregou também ao Senhor Jesus Cristo. Deus fez um propósito tão grande na vida do meu pai, que daqui 15 dias, faz 2 anos que meu pai partiu para a glória, mas ele partiu salvo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Do que adianta, irmãos, nós temos tudo e não focarmos na nossa vida espiritual? Deixar sempre para depois, sempre adiar. Porque tudo que eu tive que passar até hoje é para alertar você, para alertar vocês que muitas vezes caem por um caminho errado. E olhar, irmãos, as circunstâncias que aconteceram comigo. Não é fácil até hoje. As lutas são diárias, de ter que passar da cama para a cadeira, da cadeira para o carro. E ainda muitas vezes passo por enfermidades. Mas a cada dia eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo por eu estar numa cadeira de rodas. Sabe por quê? Porque Ele fez uma promessa que eu ia voltar a andar. E a promessa que Deus faz, Ele é fiel para cumprir. E há 3 anos atrás, irmãos, eu recebi uma oportunidade. A minha esposa me inscreveu num tratamento de cura de paralisia que tem na Universidade de Miami, aqui nos Estados Unidos. E ela me inscreveu, não sabia falar inglês, mas ela começou a digitar pelo tradutor. E todas as semanas, meses, ali mandando, e eles respondiam, e ela traduzia e respondia de volta, pedindo os laudos médicos, altura, peso. E o tempo se passou, irmãos. Quando foi em maio de 2019, eu adentrei no hospital novamente com infecção generalizada pela 3ª vez. 3 vezes eu tive infecção generalizada. E eu adentrei naquele hospital, tive que ficar 15 dias internado entre a vida e a morte. Eles tiveram que colocar um antibiótico direto na veia do coração. E depois que eu saí daquele hospital, a palavra de Deus fala que sempre depois de uma grande tempestade, sempre virá um amanhecer, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E foi aonde, irmãos, quando eu saí do hospital no outro dia, a minha esposa me trouxe um papel e ela falou: isso aqui é um presente para você. E eu olhei assim, é tudo em inglês. E eu falei: mas o que é isso? Ela falou: você foi selecionado para fazer um tratamento de cura de paralisia nos Estados Unidos. E eu falei: você está falando sério? Ela falou: sério, sua primeira consulta é dia 5 de outubro. Isso era em maio de 2019. Já está marcado sua consulta lá. Vamos ter que correr atrás para tirar o passaporte. Até então eu não tinha projeto de sair do Brasil, mas Deus já tinha uma promessa para a minha vida e para a minha esposa de nos trazer neste lugar. E a promessa de Deus foi assim: ó, vai, que eu já preparei tudo para você lá. Cada pessoa que você vai conhecer, cada lugar que você vai passar, já está tudo preparado. Até sobre os nossos filhos, eles falaram: eu vejo muita roupa de bebê, só que não é roupa com marca brasileira, é roupa com marca americana. E olha onde nós estamos hoje, irmãos. E nós viemos, comecei o meu tratamento, eu entrei em outubro, quando foi em fevereiro veio a pandemia, fechou tudo. Fiquei 2 anos sem o tratamento, regressei agora tem 1 ano. Tem 1 ano que regressamos lá aos estudos, graças a Deus. Deus tem abençoado, Deus tem aberto as portas. E eu vejo, irmãos, que quanto é bom você ser fiel ao Senhor, você andar conforme o Espírito Santo te leva. E nós estamos aqui, irmãos, há 3 anos glorificando ao Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus por esse ministério, New Begin Church. Louva a Deus pela vida do Luiz, que foi um canal de bênção, a missionária Irani, que lá do Brasil eles já falavam: olha, já tem uma igreja para vocês congregar. E nos buscaram a quase 2 horas daqui. Pastor Gil também, que nos recebeu. E eu falo, irmãos, que tudo Deus, Ele tem um propósito. Então se você está aqui hoje, nessa manhã, é porque Deus tem algo grande para fazer sobre a sua vida. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. O maior propósito de tudo, irmãos, é vidas para o Senhor. Eu queria que a pastora louvasse um hino, a equipe de louvor. E eu queria que você ficasse de pé neste momento. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe, Joanita, que está no Brasil, meus irmãos, minha irmã.
E eu queria que neste momento você fechasse os seus olhos. E eu quero que você pense se o que você tem feito até hoje, se tem agradado o teu pai. Se o que você tem feito até hoje, se tem agradado a tua mãe. Se o que você tem feito até hoje, se tem agradado os teus filhos. E principalmente, se o que você tem feito até hoje tem agradado a Deus. Feche os seus olhos. Abra os seus olhos. Vai ser num piscar de olhos. Naquele grande dia o Senhor vai te perguntar: apresenta-me tuas mãos. E Ele não vai aceitar carro, Ele não vai aceitar casa, Ele só aceita obras, só fidelidade. Se Ele volta hoje, qual seria a palavra dele para você? Vinde a mim, bendito de meu Pai, entrar na morada que eu fui vos preparar desde a fundação do mundo. Ou apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Romanos capítulo 10, versículo 9. É bem claro. Se com a tua boca confessares a Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu te pergunto nessa manhã: você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Se você crê, dê um glória a Deus. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, diga aleluia. Todos que estão aqui, eu creio que crê. Mas Ele fala que você tem que confessar com a tua boca diante dos homens, para que naquele grande dia Ele não venha ter vergonha de você. Se você adentrou por essas portas com dúvida da sua salvação e você quer entregar a sua vida para Jesus nesta manhã, eu quero te fazer um convite especial para você levantar a tua mão aonde você estiver, para que possamos juntos orar para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu te digo que o dia é hoje e que a hora é agora. Amanhã pode ser tarde demais.